Olá para todos e vamos a mais um estudo. Quem será o falso profeta da grande tribulação? Em Apocalipse, capítulo 13, cita duas bestas, uma que sobe do mar e a outra da terra. No verso 1, cita a besta que sobe do mar. Esta é o anticristo que governará o mundo durante a grande tribulação. Besta significa fera. Será uma pessoa cruel que conseguirá o domínio político e religioso do mundo inteiro. Anticristo, anti, quer dizer no lugar de Cristo. Ele firmará um concerto com Israel por 7 anos. E já no verso 11, João viu outra besta que subiu da terra, também chamada de falso profeta. Diz assim: E vi subir da terra outra besta, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Esta besta, o falso profeta, fala manso como cordeiro, mas é um dragão disfarçado e tem o mesmo poder da primeira besta. Até aqui, sabemos qual o papel da primeira besta, que será o anticristo. Agora vamos saber o que fará a segunda besta, que é o falso profeta. Esta outra besta ajudará o anticristo e induzirá o mundo a adorar o anticristo. Esta segunda besta é chamada de falso profeta, porque fará milagres para convencer o povo a adorar o anticristo. Satanás dará o seu poder e seu trono ao anticristo e o falso profeta. Verso 2: E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, tudo permitido por Deus. Na grande tribulação, a operação será de Satanás. O anticristo e o falso profeta serão seus instrumentos. Os milagres realizados pelo anticristo e o falso profeta serão feitos com o poder que o diabo deu a eles. Satanás sempre quis ser adorado. Por isso usará o anticristo e seus seguidores para adorá-lo. Isso será um tipo de uma trindade satânica: o diabo, o anticristo e o falso profeta. O falso profeta será um líder de uma religião. Talvez daí surgiu o número 666, 666. O número 6 na Bíblia é o número do homem. Talvez, é uma hipótese, 3 vezes o número 6 simboliza as 3 pessoas desta trindade satânica. O falso profeta será um líder de uma religião ecumênica, uma imitação do ministério de Cristo. O anticristo fará milagres se passando por Cristo. Todo milagre você deve ver para onde leva. Se leva às falsas religiões, ou falsas crenças, ou religiões anticristãs e antibíblicas, este milagre poderá ser do diabo para levar a pessoa ao erro, para que a pessoa creia no erro. Os milagres que Cristo realizava servia de evidência para provar que ele era o Cristo. Levava a Cristo e ao verdadeiro Evangelho. Paulo disse em Tessalonicenses que Deus enviaria o espírito do engano para aqueles que não se importaram em conhecer a verdade. Quem rejeita a verdade está sujeito ao engano de Satanás se passando por Cristo. João disse em 1 João 4, verso 1, Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja que ele disse no tempo presente e se aplica a hoje. Se tem levantado no mundo. E ele não disse se levantará. E nos dias de hoje ainda tem. Então o espírito do engano já operava nos tempos de Paulo, por meio de falsos profetas, se passando
por homens de Deus. Este espírito do engano já operava nos tempos dos apóstolos e continua operando, e vai operar com mais intensidade na grande tribulação. Você nunca deve crer que tal pastor, ou padre, ou tal religião ou igreja, que os sinais daquela igreja ou estes homens sejam de Deus só por causa de sinais, porque sinais o diabo também faz. Você deve avaliar sua doutrina, seus frutos, seus ensinos, se tem fundamento bíblico. Não é por sinais que se identifica o falso do verdadeiro. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. É pelos seus frutos, pelas suas doutrinas, pelos seus ensinos. Para onde que leva? Leva para crer no quê? Caso contrário, poderá ser um espírito do engano se passando por Deus. Na metade da grande tribulação, o anticristo, ainda disfarçado, romperá o concerto com Israel, revelando sua verdadeira identidade, e exigirá adoração. Colocará uma imagem dele mesmo no templo e exigirá que todos o adorem, sob pena de morte. Quem não adorar e não receber o seu número na mão ou na testa, será perseguido e se não conseguir escapar, será morto. Satanás sempre enganou. Este é seu objetivo. Essa é a sua missão na terra, enganar. Começou ainda na eternidade, enganando a terça parte dos anjos. Veja o perigo, a terça parte dos anjos foram enganados, foram seduzidos por Satanás. A cada 3 anjos do céu, um foi enganado pelo diabo, foi seduzido por ele. Se eles, que eram seres celestiais, que moravam com Deus, nós conhecemos Deus pela fé, e eles conheciam a Deus por vista. E veja, tentou enganar até Cristo no Monte da Transfiguração. Os primeiros habitantes da terra foram enganados pelo diabo, Eva. Imagine nós. Jesus disse que os falsos profetas fariam sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até mesmo aos escolhidos. Então não é impossível uma pessoa de Deus ser enganada por espíritos do engano. Veja exemplo de profecias no YouTube. Quantas visualizações que tem as falsas profecias do YouTube. Tá cheio de profeta aí profetizando bobagem, e muitos acertam uma coisa e erram outra, provando que é o diabo. Acerta uma coisa e erra outra. Isso é coisa de cartomante. Cartomante que é assim. Acerta uma coisa e erra outra. Deus não erra uma. Esses profetas do YouTube, que eu não vou citar nome, tem até uma mulher também. Uma coisa ela acerta e outra ela erra, provando que é o diabo. E crente com pouco entendimento, com pouco, que não é bem amadurecido, acaba caindo nessa, acaba acreditando nessas mentiras. O diabo engana e ilude as pessoas do mundo inteiro através de falsas religiões, através da mídia, como a TV, a internet, músicas. Ele usa essas coisas para enganar pessoas. Não significa que tudo que tenham na TV e na internet seja coisa do diabo, né? Claro que não. Assim, o diabo está preparando um rebanho para a chegada do anticristo à Terra. Ele está preparando o caminho para a sua religião ecumênica e assim ter o seu rebanho já formado para recebê-lo assim que começar o seu reinado. É isso aí, se gostou dá um joinha, se não for inscrito se inscreva e até o próximo.